Fala galera, e no estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul, com gol de Natan Fernandes a 34 do primeiro tempo, o Grêmio venceu a Avenida pelo placar de 1-0, segue na liderança da primeira fase do Gauchão, mas mais uma vez valeu somente pelos 3 pontos, porque a atuação não foi boa. Na sequência, uma análise da partida e também o técnico Renato Portaluppi mais uma vez falando sobre contratações e citando onde o Grêmio precisa reforçar o seu elenco para a sequência da temporada. E ele não negou o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, na escalação do Grêmio, nesse jogo contra o Avenida, 3 titulares sequer viajaram para Santa Cruz. Goleiro Marquezin e os zagueiros Jeromel e Kahneman. O Grêmio que foi a campo com Kaique, João Pedro, Bruno Vini, Rodrigo Eli e Reinaldo na lateral esquerda. Meio de campo de Vilhaçante, Dodi e Cristaldo. Na frente, Everton Galdino, Natan Fernandes e João Pedro Galvão foi a equipe que entrou em campo. O Avenida, ele começou melhor no primeiro tempo, tanto é que através do Carlos Henrique e também do Giancarlo, ambos obrigaram o goleiro Kaique a trabalhar e fazer boas defesas. Antes do gol do Natan Fernandes, a única chance, podemos dizer assim, mais perigosa, foi em um chute do Everton Galdino, que foi para fora. E a 34 do primeiro tempo, o gol do Grêmio em um belo lance individual do Natan Fernandes. E até pode ser importante para ele recuperar a confiança. Até porque, na minha avaliação diante do Caxias, também do São José e contra o Brasil de Pelotas, não gostei da participação desse jogador. O Natan Fernandes, ele roubou a bola na intermediária, foi avançando, limpando a marcação e com um chute de perna direita colocou o Grêmio na frente e ali o tricolor estava fazendo 1-0. E o Grêmio que depois tratou de administrar a vantagem até o final da primeira etapa. No segundo tempo, o Bessosi, ele quase ampliou a 19 do segundo tempo. E, aliás, o Bessosi entrou bem hoje, tá? Eu gostei muito da participação desse jogador na segunda etapa. O Avenida, ele ainda tentou muito mais na base da força, mas depois foi cansando. E o Grêmio, também ciente da dificuldade do gramado, que, aliás, se eu falei do Bento Freitas na semana passada em Pelotas, o gramado dos Eucaliptos também tá muito ruim, mas muito ruim mesmo. E é claro que isso atrapalha o desempenho do time dentro de campo. Então a Federação Gaúcha de Futebol ela vai ter que dar uma atenção maior para essa situação no Campeonato Gaúcho. Olha, mais uma vez um gramado ruim, irregular, que atrapalhou tanto o desempenho do Grêmio e pior ainda, isso também fica ruim para o time da casa ter aí um bom futebol. O Avenida tentou, mas sem grande chance de gol, e o Grêmio tratou de administrar a vitória, que ainda lhe deixa na liderança isolada nesta primeira fase do Gauchão. O Grêmio tem 12 pontos, o Inter tem 10 na segunda colocação. Antes até de falar um pouco mais da entrevista do Renato, algumas situações que eu quero pontuar aqui com vocês. Lucas Bessosi entrou muito bem, aproveitou a oportunidade e teve aí quase um gol marcado na segunda etapa. Jogador de habilidade, de movimentação e quase foi premiado com gol. Bom, João Pedro Galvão ele não pode mais ser escalado como titular do Grêmio. O André Henrique precisa, já no jogo contra o Novo Hamburgo, começar como titular, porque o JP Galvão, a cada vez que ele joga, ele se desescala cada vez mais. E a torcida do Grêmio, ela já pegou no pé, já não tem a paciência devida com esse atacante. Então, ele que provavelmente não terá o contrato renovado no meio do ano,
esse jogador está se inviabilizando cada vez mais. E é preciso o Renato preservá-lo também e tirá-lo do time titular. O Kaique foi uma outra boa novidade do Grêmio. Já falei do João Pedro Galvão, que mais uma vez não foi bem. E além do Bessosi, Nathan Fernandes, é claro que fez o autor do gol, foi destaque. O Kaique correspondeu, substituiu a altura o Marquezin, fez defesas importantes que garantiram a vitória. Renato Portaluppi, na sua entrevista coletiva, ele admitiu, sim, o grupo do Grêmio é reduzido, que o Grêmio precisa contratar em 3 e 4 posições da equipe. O Renato não quis especificar quais delas e que o Grêmio, reiterou o Renato, precisa reforçar com qualidade. Isso foi claramente dito pelo treinador gremista. E quando questionado sobre o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, o Renato não negou e disse que não fala de jogador que ainda não assinou contrato. Ou seja, é uma situação que vale a pena a gente ficar atento. O Mateuzinho, sim, pode chegar pro tricolor, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.